Boa noite, estamos aqui esperando o Dr. Taque entrar na live. Eu vou desativar. Oi, Helena, boa noite, querida, muito bem-vinda. Eu vou desativar a live, os comentários. Esperando o Dr. Taque entrar. Eu que agradeço, querida. Oi, Giovana. Ju. Vou chamar o Taque de novo. Espera aí. Vamos ver se agora vai. Não conseguiu entrar ainda. Oi, Giovana. Hoje a nossa live vai ser sobre esse livro espetacular do Dr. Taki Matsako Musaká, História de Gregos e Judeus. Ele vai contar... Eu estou chamando ele, eu estou convidando ele. Tá dizendo aqui que ele não está conseguindo participar. Olha, eu vou convidar ele de novo. Deixa... Espera aí. Entrou? Oi, Andréia, querida, obrigada. Obrigada por estar aqui. Não conseguiu entrar ainda? Boa noite, Andréia. Estou tentando chamar ele, não estou conseguindo. Vou tentar de novo. Agora ele está online, agora ele está aparecendo online. Está dizendo que não está conseguindo participar. Sim, peraí, de novo. Peraí. Jefferson, boa noite. Oi, Taki, boa noite. Para variar, eu fazendo besteira aqui, eu não estava colocando a roupa. Eu queria agradecer muito a Giovana, sem a qual esta live não estaria acontecendo. Ela é ótima. Olha, eu vou colocar para você, tá tudo errado hoje, né? Mas eu vou colocar para você para eu entrar já com uma música ladina. Para te homenagear, olha aí. Nos homenagear, né? Vamos ver se ouve.
Que linda. Morena me ama, É, Morena me ama. essa música ladina, né? Em homenagem a você, que é minha amiga, que me deu essa chance da gente falar do meu livro. Eu é que agradeço, tá, aqui o convite, porque esse livro marcou e marca muito ainda a minha trajetória, a minha vida. Então, onde é que estão aquelas perguntas que a gente ensaiou, mais ou menos ensaiou, né? Está aqui. Então, Tá. então, eu acho que na verdade, essa live é sua, né, Tati? Todas são, né? Mas essa é mais ainda. E eu separei algumas perguntas. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre o livro, né? Para as pessoas conhecerem um pouco dessa obra que é realmente fantástica. Oi. Olha aqui. Todo anotado, ó, tá vendo? Eu fiz a lição de casa. Eu fiz a lição de casa. Então, Taki, eu queria assim, que você falasse um pouco, né? Por que você resolveu escrever um livro assim, com essa interseção entre os judeus e os gregos. E assim, eu sugeriria que a gente começasse a explicar um pouco o título, porque para quem não tem muita familiaridade, Matzah com Moussaka soa estranho, né? São dois nomes estranhos. E perde isso, as pessoas perdem a genialidade desse nome, né? Que é muito, assim, foi uma sacação muito legal. Então, Né? para quem perguntou, chama então, Matzah assim, com Moussaka. Eu falo do Moussaka e você fala do Matzah? Como o livro é a história dos judeus gregos, eu pensei em algo que pudesse soar bem, né? Uma literação, uma coisa do mesmo. Aí eu falei, bom, Matzah combina com o quê? Com Moussaka. Aliás, eu direi às pessoas já que não é Moussaka, viu? Todo mundo fala Moussaka, mas não é. Moussaka. Moussaka é uma receita que remonta à mistura de culturas grega, turca, judaica, armênia, mas o que tem de registro é em 1910. É um cozinheiro grego que fazia meio uma lasanha de cordeiro picado, depois tomate, depois berinjela, molho bechamel. E aí eu achei que a sacada, porque moussaka é um prato classicamente grego, tá? É só vocês que têm o matzá, não é? O matcha, na verdade, além dele ser um alimento, ele tem também uma importância religiosa, né? Porque é um pão ázimo, ou seja, é um pão não fermentado que os judeus comem durante o Pêssar. O Pêssar, que significa a festa da libertação, ou a Páscoa judaica, né? Como muitas pessoas falam, que é quando se comemora a libertação dos judeus do Egito e eles vão em direção à Terra Prometida. E aí, como eles fogem, né, o êxodo, não dá tempo do pão fermentar. E aí eles levam esse pão, que é um pão ázimo, não fermentado, né? Quando eu era pequena, eu dizia que era uma bolacha gigante, assim, parece uma bolacha de água e sal gigante, só que nem tem sal, né? Só feito com fermento e água. E eu, particularmente, amo aquele negócio. E aí, por isso que simboliza, e aí durante o Pêssar, que dura mais ou menos uma semana, as pessoas que seguem a risca mesmo, não só não comem nada fermentado, como não podem nem ter em casa nada que seja passível de fermentar, né? Então, macarrão, fermento, tudo as pessoas têm que tirar de casa e ficar uma semana comendo matzá. E aí haja disposição.
Por isso que criaram umas receitas. Aí tem pizza de matzá, tem matzá coberto com chocolate, para ver se dá para ficar uma Patê semana, do né? matzá é legal, né? Comendo. Patê. O quê? É muito bom. Nossa, umas pastinhas assim, fica Você muito sabe bom. que a brincadeira que a gente faz é que Moisés demorou 40 anos para andar 425 quilômetros, como se fosse daqui até aí no Rio. Não foi? É verdade. É. Foi. É verdade. E aí é isso, né? E aí, assim, o título ficou muito legal, né? E a capa também é muito legal, porque são os judeus como se estivessem no Muro das Lamentações, mas na verdade é uma coluna grega, né? Então, assim, a capa e o título e o conteúdo realmente são geniais, né? Então, Sim. ah, Aí eu queria que me falasse assim um pouco, né? Como é que surgiu essa porque eu sei que você inicialmente ia escrever um livro só sobre os gregos, não é isso, Taki? E aí, lá no meio, num determinado momento das suas pesquisas, você resolveu que também falaria dos judeus. Não, não foi assim, mais ou menos, que aconteceu? foi. Eu tenho uma história pessoal. Meu pai morreu em 2001 e a minha família era e é muito pequena agora, filhos, mas era eu, um irmão, meu pai e minha mãe, sem nenhum vínculo com Grécia. Os gregos, a exemplo dos judeus, se reúnem muito em torno, vocês da sinagoga e os gregos em torno da igreja ortodoxa. Eu era um Ortodoxa, é. outsider, não ia à igreja, né? E aí tem uma hora que perdi meu pai em 2001 e comecei a pensar, bom, eu preciso fazer uma viagem interna, como quase todas as viagens, preciso ir para a Grécia achar quem são esses cordás, que ninguém conhece, né? E no meio dessa coisa, eu em 2005 viajei para a Grécia, em 2006 tirei férias, tirei mais um mês, 2 meses, e fiz a Grécia toda, não as ilhas, eu fiz Grécia continental, Continental. Salônica, Tessalonique, Ioannina, o Épiro, onde meu pai lutou na Segunda Guerra, e fui atrás. Isso. Eu fui Meteora. atrás, tentar achar as minhas origens. E o cordão Então, da em onde? Patras, e, e tem. Ah, de Aí, fato. voltando atrás, muita gente diz que parece húngaro, né? Cordas, não é? Não parece húngaro. Pode Pode soar, e aí soar algumas um pessoas dizem pouquinho. que é o Épiro. Tem uma outra história junto, que era assim: eu estava no meu consultório, eu tenho uma tremenda acrópole aqui do meu lado. E aí alguém chegou, um paciente meu, falou: ah, que legal, isso é o Egito. Aí eu já fiquei furioso, porque eu pensei, bom, muita gente conhece a Grécia clássica, mas a Grécia moderna ninguém conhece. Então eu fui em busca das minhas raízes. Minha mãe morreu em 2006, durante o tempo que eu estava escrevendo o livro. E tem algumas coisas curiosas, porque eu cheguei em Atenas, na época era lista telefônica, e eu peguei e procurei todos os cordás que tinha na lista telefônica. E comecei a ligar para as pessoas perguntando: você é meu parente? Você é meu parente? E tinha gente que batia o telefone. Um cara chegou do Brasil, deve estar querendo dinheiro. Maluco. O maluco. O Treló. Um trelócio. Aí eu comecei a caminhar pela Grécia e comecei a escrever a história da Grécia moderna. Mas em Tessalônica, em Salônica, eu bati com uma livraria que era de uma família Molho, né? Que era uma livraria ancestral. E aí fui lá e conversei com o senhor Molho, e ele me contou a história dos judeus sefaraditas, que me encantei. E aí eu ia fazer um capítulo sobre os judeus sefaraditas, um capítulo dentro do meu livro sobre Grécia Moderna. Aí voltei ao Brasil e aí, de repente, eu precisava, para contar a história dos judeus gregos,
começar lá da Espanha, mas é um capítulo só. Eu precisava desse livro, do meu querido Alberto Diniz, que eu gostaria muito de homenagear hoje. O Brasil sente muita falta de um cara como... Eu precisava... Chama O Baú de Abravanel, que era a história do senhor de Abravanel, que era um homem importantíssimo na Espanha de então, né? E está esgotado, estava esgotado. Aí comecei a perguntar para os meus amigos onde é que acho, onde é que eu não acho. E eu fui falar com o Carlos Alberto Sardenberg, que é meu amigo, falei, escuta, você conhece o Diniz? Conhecia. Ó, preciso desse livro e tal. Aí ele me passou o telefone do Diniz. Eu disse, não, já falei com o Sardenberg, já falei com o Sardenberg. Aí eu expliquei, e ele falou, me manda para eu dar uma olhada. Ele falou assim, cara, um gentleman, né? Ele disse, a história da Grécia você escreve depois. Ninguém escreveu sobre a história dos judeus gregos. Estuda os judeus gregos. Eu falei, mas eu sou grego, não tenho nada a ver com judeu. Aliás, nem ortodoxo eu sou. Eu falei, ninguém escreveu nada sobre isso. Escreve sobre isso. E ele foi muito generoso, muito gentil. Falamos ao telefone algumas vezes. Ele leu alguns trechos. E o livro é escrito muito em cima de cartas que eu mando para o dia. Olha, Exatamente. Eu ia te perguntar isso, porque eu vejo que tem uma linguagem muito afetiva nesse livro, né? E as cartas que você escreve para ele, nossa, são lindas, assim, né? Você vai... Tem ali algumas cartas, né? Você narrando as histórias do rebético, né? O Diniz morreu em 2018, esteve muitas vezes aqui em casa com a Norma, com a esposa dele, e devo muito a ele desse livro. O Diniz é um cara que merece ser mais lido. Você conhece? Ele tem uma biografia de um judeu brasileiro que a Inquisição veio atrás, né? Antônio José da Silva, um judeu Sim, conheço. E este maravilhoso livro sobre a vida do Stefan Zweig, né? Stefan Zweig, sim. Eu tenho a coleção do Stefan Zweig. Herdei da minha quem mãe. Está aí, a Adriana Cachani, que é minha amiga, me deu de presente toda a coleção do Stefan Zweig. Então, faz muita falta no Brasil de hoje. Agora eu queria saber de você. Você sabe que esse meu livro teve uma aceitação, teve assim uma aceitação unânime da crítica. Ninguém nunca falou nada dele. Aí um dia você falou, antes de nos conhecermos, você falou, eu conheço o seu livro. Quase que eu brinco, tem livro, a Adri tá aí, eu ia falar, foi você que comprou meu livro? Por que você leu esse livro, Tati? Qual foi o atrativo de ler esse livro? Então, eu fiz grego, né? Eu falei, até disse na outra live, né? Eu era jornalista, resolvi fazer letras e fiz grego por opção, porque normalmente as pessoas que fazem grego e latim na faculdade, letras, grego e latim, têm fama de fazer grego e latim porque não passaram para as outras, porque são sub-áreas que as pessoas têm muito medo de fazer, porque é muito difícil, né? Você encarar um curso inteiro de latim, um curso inteiro de grego, então sobra vaga, né? Quer dizer, mais ou menos, mas é muito menos concorrido do que, por exemplo, italiano, literatura. E aí muita gente vai porque quer fazer e aí escolhe uma língua que não seja muito concorrida, né? E aí também não consegue terminar, porque é muito difícil. A pessoa ir sem gostar, né? E aí eu sempre fiz questão de dizer que eu escolhi grego porque eu queria fazer grego mesmo. Grego moderno. Né? Não. Então, o que acontece é isso, né? Eu sempre gostei muito, assim, de mitologia, quando eu era criança, sempre... a gente tinha uma coleção de mitologia grega lá em casa, a gente lia, e eu ficava fascinada, né? Aquele mundo maravilhoso da mitologia e tal. E aí, quando eu resolvi fazer letras, eu falei, não, eu vou fazer letras grego.
E aí, na faculdade de grego, a gente não tem contato nenhum com o grego moderno. São 8 línguas gregas. A gente estuda um período de grego de dialeto arcaico, a gente estuda dialeto sáfico, dialeto jônico, dialeto eólico, dialeto homérico, que é parecido com o jônico, mas tem uns empréstimos do eólico. Enfim, a gente estuda todos os dialetos arcaicos em um semestre, e a gente fica 7 semestres estudando o grego clássico, que é o grego ático, né? Que é o grego de Atenas do século V, que é lindo, é apaixonante, é maravilhoso. A gente traduz Platão, traduz Aristóteles, os tragediógrafos, é uma coisa fascinante. Só que né, eu comecei a me perguntar, eu falei, e aí, a gente para aqui no século V, o que aconteceu com a Grécia depois, né? O que aconteceu com a Grécia no século XVI, no Renascimento italiano, no século XVIII, no Iluminismo francês? Cadê a Grécia, né? Que serviu de base para todos esses movimentos, e ninguém fala da Grécia, né? Isso me deixava angustiada. E aí eu fui começar a pesquisar uns livros de Grécia moderna. Eu já estava terminando a faculdade, eu já tinha terminado, eu acho, e eu comecei a fazer grego moderno com a Fernanda. A Fernanda é uma grande entusiasta do grego moderno. A Fernanda que teve aqui falando do Cavafis, né? Maravilhosamente. E aí a gente começou a ter uns cursos, eu comecei a aprender grego moderno com ela, depois veio um professor da Grécia, Michalis, a gente ficou um tempo com ele, depois eu fui aprender grego moderno com a Lucília, que falou sobre o Kazantzakis, né? E aí a gente fica maravilhado também, né? Porque a gente descobre uma outra Grécia. E aí eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo, assim, o que aconteceu, né? E aí eu fui começar a pesquisar. E o único livro que existe, pelo menos na época, eu acredito que até hoje, em língua portuguesa, que fala da Grécia moderna, é o seu livro, Tati. Sabe? É uma coisa impressionante, assim, né? Eu me lembro que eu comprei um livro em inglês, que é uma língua, assim, que eu tenho um pouco de má vontade, né? É meio arrastado, e o seu livro, que era em português, que é o único livro que existe, né? E aí, para minha surpresa, eu falei, gente, é um livro que fala de grego e de judeus, que une essas duas culturas, assim, né? Então, para mim, me era muito caro esse livro, né? Porque fala de uma cultura que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a cultura grega antiga e moderna, porque eu amo a cultura grega moderna também, e das minhas origens, né? De uma parte das minhas origens. Aí eu falei, nossa, aí eu comecei a ler, assim, eu fiquei apaixonada, né? Porque é um livro muito bem escrito. Eu não estou falando isso para puxar seu saco, tá? Porque eu sempre achei isso, né? É um livro muito bem escrito. É um livro assim que tem uma pesquisa histórica fenomenal, assim, uma coisa fantástica, né? É um livro assim de historiador mesmo, né? Ao mesmo tempo tem uma linguagem muito leve. Aquele formato das cartas para o Dines, eu achei lindo, assim, achei de uma sensibilidade, né, de uma gratidão, assim. Então, aprendi um monte de coisa que eu nem fazia ideia, né? Sobre vários personagens no seu livro, né? Tem alguns personagens naquele livro que me encantaram muito, como a Rosa Eskenazi, por exemplo, né? E aquele poeta, acho que é Joseph Eli, né? O nome dele, que eu Joseph Eli, né? Que é assim fantástico. Então, assim, é um livro que é assim, uma fonte inesgotável de conhecimento, né? E aí eu fiquei louca pelo livro, eu fiquei apaixonada. Né? E aí, quando eu te encontrei no Instagram, eu falei, gente, não é possível, é o autor do Massacre.
que eu te vi numa publicação do Puxeu, né? Que foi meu orientador de mestrado, já era seu amigo, né? Aí eu vi ele publicando o negócio, eu falei, gente, para tudo, é ele. E aí foi isso. Olha, eu estava achando... Joseph Elia, olha, vale a pena. É um poeta tão pouco conhecido. Nossa! Muito Ele pouco fala assim, conhecido, né? você sabe que traduzir poesia, é óbvio que você sabe muito melhor do que eu, não é só traduzir, né? Tem uma outra coisa, mas obviamente Não. você vai me perdoar o amadorismo. Não, Ele diz assim, imagina, tá? sempre o Que mesmo isso? caminho para a escola, sempre carregando consigo os mesmos livros e sempre todo dia perguntando a você mesmo, no frio reflexo do espelho onde se vê, ser ou não ser? Né? Essa é do Joseph Elia. Né? Ele é... Nossa, assim, esse livro é um livro cheio de tesouros, tá? Que cada referência que você dá ali pra gente é uma descoberta. A Cici lembrou, que... e eu queria muito de novo falar, sabe lá onde o Dines está? Amo ele. Ela lembrou do Observatório de Imprensa, até uma terapeuta Dorli Kankage, que é ashkenazi, que nem você, casada com Sefaradi, e a Adriana Cachani, que é ashkenazi, casada com Sefaradi. Ou seja, vocês também não têm muito problema um com o outro. Não. E eu acho até que meu pai, porque meu pai era goi, né? Feio. Católico. Feio de usar goi é feio de falar. Mas eu posso, né? Porque... Tô brincando. Ele era católico apostólico romano, né? Que a igreja toda semana. Mas o meu sobrenome paterno é Freitas. E eu já andei pesquisando, eu acho que Freitas é cristão novo, porque inclusive eu vi na Torre do Tombo, pela internet, uns processos de Freitas, de pessoas com sobrenome Freitas, que foram condenados na Inquisição por práticas judaizantes. Então, eu acho que eu não tenho para onde correr. A Adriana está dizendo que todo mundo se dá bem, mas tem uma piada, não tem? Que um judeu cai numa ilha sozinho, isolado, e ele constrói 2 sinagogas, uma de uma ilha. E aí chega... Você fez 2, porque naquela eu não vou. Exatamente. Você sabe, isso. Quando eu comecei a estudar judeus e gregos, tem umas coisas que nos unem tanto. Muito, muito. Eu me lembrei de café. O café de Israel é igual ao café grego, o olho grego. Eu tinha pensado em outras coisas também. O café, o olho. A culinária grega é igualzinha à culinária Danças em roda, né? Se bem que muita gente do Mediterrâneo dança em roda. Vocês até errado, apresentam um filho no templo aos 40 dias, os gregos também, né? A gente... Olha, isso eu não sabia. Gregos e judeus habitavam o Bom Retiro. O Bonra. Antes que os tigres asiáticos tenham expulsado a gente. São povos subjugados ao longo de muitos séculos. Né? Os feriados judaicos são, me parecem, muito mais importantes do que os feriados ou as datas laicas, né? Na Grécia também, né? O povo é profundamente religioso. Os judeus sentem-se os guardiões da fé. Os gregos sentem-se meio os guardiões da filosofia, né? Acho que a cultura ocidental deve muito a gente. É o berço da oralidade, o berço da escrita, né? Aliás, tem um texto que é de teoria da literatura, mas é um texto muito bonito, muito fácil de ler. Tem um livro do Eric Auerbach chamado Mimesis, a representação da realidade na literatura. Ele faz assim, ele vai desde o de Homero
até o século XIX. Cada capítulo ele analisa um autor, e no primeiro capítulo é muito interessante, tá? Porque ele faz uma comparação entre Homero e exatamente aquela passagem da cicatriz de Ulisses, que a Ericleia a ama, reconhece a cicatriz, e com um trecho do Antigo Testamento, Não é Moisés que tem uma... do sacrifício. Moisés tem uma cicatriz. Hã? Não, porque ele tá comparando as duas narrativas, na verdade, né? Olha, mas é um capítulo lindo, tá? Que é lindo, porque ele pega ali as duas é, é, culturas, né? Assim, que fundaram o Ocidente, porque é mais ou menos isso, né? E faz essa comparação assim da narrativa do texto do Antigo Testamento com o Homero. É lindo, lindo demais esse texto. Foi só um parênteses aqui de teoria da Esse é o livro que você falou? É Mimesis, aí o subtítulo é A Representação da Realidade na Literatura, acho que é ocidental, ou na literatura só. Você posta para as pessoas verem, né? Tá, Você sabe que tem uma frase, você certamente conhece o Paul Johnson, né? Que é um grande estudioso. Ele tem um artigo, na época eu li no Jerusalem Post, que ele dizia o seguinte: os gregos buscam a razão e os judeus buscam um sinal. Ai, olha ó, tá tendo panelaço Graças a aqui, Deus. tá? Do Bozo agora começou. Fazer panelaço. Bora, Morfete. Bora, Bozo. Aliás, falar de judeus e gregos, a gente tem que falar de liberdade e de democracia. Não dá para tolerar isso, não é? A gente chegou no limite do intolerável mesmo, tá? Tatiana, me conta um pouquinho, para a gente aprender, e eu aprender com você, as relações, diferenças, proximidades. Eu sei que tem até os felás, que são judeus etíopes, não é? Ashkenazes e sefaraditas, ou seja, proximidades, diferenças. Só para ler, Sefarad é o nome que os judeus davam à Espanha, não é? Por isso sefaraditas. Sefarad é Espanha, significa Espanha. E Ashkenazi, se eu não me engano, significa Alemanha. Então fala quais as diferenças culturais que você vê entre sefaraditas e ashkenazes? Eu acho assim, basicamente a língua, né? Eu me lembrei até do Primo Levi falando que ele não sabia falar ídis, né? E as pessoas estranhavam isso no campo, né? Falavam, você é judeu, você não fala ídis. Porque ele não, além dele não ser ligado à religião, ele era de origem sefaradita, né? O primeiro capítulo da tabela periódica ele fala justamente da origem dos judeus sefaraditas indo para o Piemonte. Também é uma narrativa muito bonita. Então, assim, eu sei que existem costumes diferentes, né? Tem gente que fala que existe uma rivalidade. Eu não vejo essa rivalidade assim, né? Eu já ouvi dizer que os judeus sefaraditas são um pouco discriminados em Israel. Não sei se isso procede, nunca soube de nada, nunca li nada sobre, né? Mas, assim, onde tem ser humano, né, tem relação de poder, né? Então, isso é bem complicado. E, assim, tem algumas diferenças, eu não sei exatamente especificar, mas tem algumas diferenças, assim, nos rituais, né? Por exemplo, no Pêssar, o sefaradita pode comer arroz, o ashkenazi não pode.
uns detalhes, umas coisas assim, né? As manifestações culturais também, né? As músicas, né? Os sefaraditas têm aqueles cancioneiros que são lindos, o Yiddish já é um outro tipo de música, tem o klezmer, né? Tem outros ritmos. É porque são de lugares diferentes, né? Então eu acho que acaba tendo essas diferenças. Segundo um rabino que eu conversei uma vez, o verdadeiro judeu, assim, seria mesmo o judeu sefaradita, né? Porque o Ashkenazi parece que se misturou mais com outros povos e tal, né? Tanto é que tem muito Ashkenazi, assim, que é muito branco, de olho claro, né? Como eu, e os judeus. Os judeus originários, eu acredito que não eram assim, né? Povo do deserto, imagina. Eu no deserto não ia durar uma semana, né? Então, assim, não conheço assim a fundo, tá? Mas sei que tem algumas assim diferenças também de alguma Claro. coisa de culinária. E Né? alguém falou aí, sim, acho que é isso, né? Um é árabe, o outro é europeu. Aliás, quem não sabe, né? Quem não está habituado aí, Yiddish é uma língua dos judeus da Europa Central, que tem a ver com alemão, não é? É mistura de alemão com hebraico, da Mitteleuropa, da Europa Central, Você sabe exatamente. que esse livro, eu, obviamente, repito, eu sou um amador, mas eu escrevi para uma pesquisadora em Lisboa que pesquisava a história dos judeus portugueses. Eu entrei em contato com o Banco Rothschild, porque o Banco Rothschild financiou a independência da Grécia em 1822. Eu falei com um cara muito legal, não mais vi. Você conta isso no livro. Porque na Grécia tinha dois judeus, os romaniotes, que eram judeus ancestrais, e depois chegaram Que bem chegaram antes. Então bem tem um antes. dicionário de romaniote, né? Foi uma pesquisa muito difícil, mas muito prazerosa, né? Muito prazerosa. Eu vi. Tá, você pode contar um pouco para gente, tá? Que eu sei que você também é estudioso, e é tão rico esse seu capítulo no livro sobre o rebético, sobre a história do rebético. Bom, só para, antes de chegar no rebético, dizer para você que uma das coisas que mais me apaixonei foi toda a história da expulsão da Espanha, foi depois a expulsão em Portugal. Uma coisa, ninguém me perguntou, mas eu vou contar para você, né? O Shylock do Shakespeare, né? Do Mercado de Veneza, é de 1500 e pouco. Shakespeare nunca conheceu um judeu. Os judeus tinham sido expulsos da Inglaterra em 1300. Então ele faz uma peça sem nunca ter visto um judeu na Inglaterra. Você vê o preconceito, né? Hoje, né? Bom, o Rebecca é o seguinte. Eu não sabia. Eu durante alguns anos, eu gostava desse tipo de música porque era uma música melancólica que misturava algo que vinha do Oriente Médio, dos gregos, em Esmirne, com árabe, com judeus, com armênios. E eu fiquei fascinado por esse tipo de música. E durante alguns anos, eu não posso ser normal, né? Eu fui, acho que uns 5 ou 6 anos seguidos, a um congresso de rebético, um congresso mundial de rebético na ilha de Hidra, que era um congresso de musicólogos. Então os caras tocavam, os caras conheciam música, e todo ano eu tinha que justificar. Você toca alguma coisa? Não. Você entende alguma coisa de música? Não. Você canta alguma coisa? Não. O que você veio fazer aqui? Ouvir. E eu vim estudar. E rebético é uma música tão dolorosa,
porque é uma música, tem uma história pessoal também, quer dizer, os meus avós, pais da minha mãe, eles foram expulsos de Esmirne, que era uma cidade grega ancestral na costa da Turquia, por outro grande genocida, os turcos que me perdoem, Kemal Atatürk, quer dizer, o pai dos turcos. Ele queimou vários quarteirões, já tinham acabado com os armênios, com os gregos, e 1,5 milhão de gregos foi expulso da Turquia para a Grécia, um país paupérrimo. Os meus avós, gregos que moravam em Esmirna, pais da minha mãe, foram para um campo de refugiados na Grécia e alguns anos depois morreram de fome durante a Segunda Guerra Mundial. E esse povo que trouxe essa música se misturou com o pessoal que a gente chama dos tequés, quer dizer, o pessoal da maconha, o pessoal do Porto, o pessoal... Então é uma música melancólica, uma música que no início fala de droga, depois fala de dor. Eu até peguei uma coisa aqui para você ouvir, e aí você vai falar depois da Rosa Ashkenazi, não é? Ó, eu vou mostrar para você uma música que o pessoal conhece como do Dick Dale em Pulp Fiction, que chama Missirlu. Na verdade, essa música é uma música gravada na Grécia como um rebético em 1927. Eu vou botar aqui, acho que você vai reconhecer e as pessoas vão reconhecer. Isso é um rebético. Se você lembrar do Pulp Fiction, é isso aí, não é? Missirlu quer dizer menina do Egito. Né? Eu vou mostrar para você um outro rebético, que você que sabe tudo de grego, chama Taziliari Kassumatia. O que quer dizer isso? Você que sabe tudo de... Taziliari Kassumatia. É os olhos invejosos, ou pode ser os seus olhos cruéis. Isso é um rebético também que eu vou mostrar. A Alicia Weiss, que também é uma Ashkenazi, descobriu ao longo da vida, né? O pai dela, olha, é isso aqui. Mazono, Satokerakiono. Depois eu traduzo. E agora eu vou mostrar para você, que você vai contar para nós a história dessa cantora grega de Esmirne, que foi de Esmirne, acho que não, de Esmirne, de Istambul. Então, ó, essa é Rosa Ashkenazi. Que apesar do sobrenome Ashkenazi é um sobrenome sefaradista. Olha aí, ela cantando. Ela está cantando um tsifteteli, que é uma dança do ventre grega, né? Então conta para nós tudo que você sabe. Você sabe muito mais do que eu da Rosa Ashkenazi. Antes de falar da Rosa, tá? Que eu queria só esclarecer, assim, né? Que o meu grego moderno é The Books on the Table. Apesar de eu ter estudado, né? Bastante e ter feito um curso de 1 mês em Tessalonique,
Nossa, é muito difícil falar, porque quando a gente traduz, assim, a gente está numa posição passiva, né? Então é mais fácil, tem dicionário, tem, né? Eu me lembro que a primeira aula de grego lá, eu saí chorando, eu falei, eu não sei nada, eu vou ser reprovada. Mas, mas eu amo, né? Eu até estou pensando em voltar a estudar. Então, quando eu li o seu livro, eu não conhecia a Rosa Eskenazi, e aí eu fiquei apaixonada pela figura dela, sabe? Na época, eu fazia dança do ventre, que eu já fiz dança do ventre. Aí eu encontrei um trecho, uma música dela. Eu encontrei uma música dela. Agora eu faço flamenco, né? Mas é tudo assim, coisa marginal, né? É, Era ela cantando com uma dançarina do ventre grega chamada Bubuca. Gente, ela dançava, eu falava, ai, eu nunca vou dançar igual a ela. Nossa, linda, linda a dança dela. A Helena deve conhecer, pode ser que conheça, né? E aí eu fiquei apaixonada assim pela história dela. Aí eu fui pesquisar, né? Assim, ela era de uma família muito pobre de Istambul e eles foram para Tessalonique. O nome dela era Sara Ashkenazi. E ela começou para ajudar os pais, ela começou a trabalhar tipo um teatro, um café, uma mistura de tudo, assim, e ela ficava ajudando os artistas a se arrumar, ficava ali segurando os figurinos, né? E aí ela sempre pensava assim que um dia ela seria assim também. Aí ela se casou com um grego, teve um filho, não, entregou o filho para alguém de confiança dela para criar o filho, porque ela queria continuar com a carreira dela, né? Até que ela conseguiu assim despontar como cantora. Só quando o filho dela. Aí o filho dela, ele, com 35 anos, voltou a morar com ela. Ele era um militar, assim, da alta patente, acho que da aeronáutica, se não me engano. E ela era tão apaixonada, assim, pela cultura grega, pelo rebético, que ela mudou o nome dela para Rosa e ela se converteu, né, ao cristianismo ortodoxo. Ela se casou com um grego e se converteu ao cristianismo ortodoxo e teve uma carreira assim, ela era super reconhecida, né? Ela cantou com os principais músicos do rebético da época dela. A gente não conhece, mas ela teve, assim, ela foi muito famosa na Grécia, né? Não sei se as pessoas ainda conhecem ela lá, mas ela era muito famosa. Enfim, ela, assim, depois que eu li sobre ela no seu livro, eu achei a história dela tão, tão bonita, assim. Não tem muita coisa, né? Assim, a gente não encontra muita coisa para pesquisar. Eu me lembro que tinham vídeos no YouTube, depois eu fui procurar de novo, já alguns vídeos já tinham sumido. Assim, o material é bem escasso, mas eu consegui, eu não me lembro onde que eu li, né, a história da vida dela, assim. E, enfim, eu achei fascinante. Ela tinha uma voz Uma voz linda, né? diferente, né? Cantava Uma voz muito com a alma, diferente. né? Assim, ela tinha mesmo, ela incorporou o espírito do rebético, né? Assim, muito Ah, bem, né? Essa coisa mais mas, Doloro, sofrida, a mais... Adriana Cachani, nossa amiga, está dizendo o seguinte: Eskenazi significa quem vem do Ocidente. Então, Quem vem do para diz que Ocidente? vem da Espanha, Grécia e Itália, recebe o sobrenome Eskenazi. Não é um patronímio, é um toponímio, não é isso? Que fala do lugar de onde vem. Quem E vem do Ocidente. Tessalonique era a Jerusalém do Ocidente, né? Antes da Shoah, da Guerra, você tinha
talvez 80 mil ou 100 mil judeus ditas antes da Segunda Guerra, da Shoah. E a última vez que eu fui ver, tinha uma meia dúzia de famílias, né, na Grécia. Queimados, né? E no Museu Grego que eu fui pegar algumas coisas, é muito interessante. Até fiquei muito orgulhoso, porque vários bispos ortodoxos e policiais, etc., deram passaporte falso, batizaram a pessoa meio... E tem vários gregos que, não sei se a pronúncia é essa, no Yad Vashem. Não é isso? Que é o... Yad Vashem, é justo entre as nações, né? Eles são justos entre as nações. Eu li no seu livro, né? Inclusive, que teve até um que falou para os nazistas: vocês só vão levar os judeus aqui se vocês me levarem junto. Era um líder religioso lá da Igreja Ortodoxa, não me lembro exatamente qual era Tanto o bispo quanto o chefe de polícia estão no Yad Vashem. Os alemães pediram um relatório de todos os judeus da ilha e fico até emocionado. Eu vi isso. Eles entregaram o relatório só com o nome deles dois. Somos nós dois. É tão importante a gente falar isso, porque eu acho que a gente vive, nesse momento, num país tão desumanizado, num país que esquece tanta essa solidariedade entre as pessoas. Nós estamos vivendo, não é? Nós estamos vivendo, às vezes eu me sinto na República de Weimar. E é importante a gente lembrar disso, né? Lembrar o quanto os povos por intolerância quanto as pessoas por intolerância foram castigadas, foram mortas, né? Em Mauthausen, em Auschwitz, em Birkenau. Você me falou outro dia que tem um filme, ou Primo Levi fala de uma revolta dos judeus gregos, não é? Num campo de concentração? O Primo Levi, ele sempre, assim, ao longo de toda a obra dele, né? Sempre quando ele fala dos judeus de Tessalonique, ele fala assim com respeito, com uma admiração da coragem deles, né? Ele sempre fala muito isso, da coragem e da alegria deles. Ele gostava muito de ouvir eles conversarem em ladino, né? Então ele sempre fala com muita admiração dos judeus de Salônica. No Afogados Sobreviventes que ele fala sobre isso, que tinham aquele grupo, né, o Sonderkommando, que eram os judeus que eram designados... Não, os judeus designados para levar os outros judeus para os fornos e depois, não, para o gás e depois para o forno, né? E era um ritual assim meio satânico, porque eles faziam aquilo por um tempo, depois eles designavam outro grupo e a primeira tarefa do outro grupo era pegar aquele grupo anterior e fazer a mesma coisa, né? E é muito louco, porque eles sabiam que iam morrer, mas eles faziam, assim, eu acho que era a gente sempre guarda uma esperança, assim, de que alguma coisa vai acontecer, de que você vai conseguir escapar. Eu não sei, né, assim, o que se passa na cabeça das pessoas em situação limite, né? E aí o Primo Levi contou que teve um grupo, que foi exatamente o grupo dos judeus de Salônica, que se recusaram a fazer, que se recusou a fazer isso, né? Eles não fizeram, eles fizeram uma rebelião, explodiram lá os fornos, foram obviamente fuzilados, né, pelos nazistas, mas eles não se renderam, eles não se desumanizaram a esse ponto, né? Eles não
Eles resistiram e preferiram morrer a ter que fazer isso. E Eu eram os vou ler judeus para de você e para Tessalônica. as pessoas entenderem um pouco o que é o ladino. Tem uma placa em Auschwitz-Birkenau escrito em ladino. E as pessoas têm certeza que vão entender. Está escrito aqui, que este lugar onde los nazis exterminaron 1,5 milhão de homens, de mulheres, de criaturas, la más parte judíos de vários países de Europa, sea para siempre, para la humanidad, um grito de desespero e umas señales. Isso é ladino. Tem uma placa em Auschwitz. Que lindo, né? A língua, né? Preserva um espaço. Ah, Ladino é Né? lindo. E veja, Eu e ouvi veja Ladino. que ladino passou para a língua portuguesa como malandro, não é? Um cara ladino, é um cara malandro. Que coisa, né? É verdade. Eu nunca tinha parado para fazer essa associação, mas é verdade. E é linda, o ladino é lindo, é uma língua muito bonita. E tem gente que ainda fala, poucas pessoas, né? Mas tem gente que ainda fala. Quando eu estive na Andaluzia, eu vi um show num centro de memória sefaradita, o cara cantando assim a capela, aquelas músicas sefaraditas em ladino. Nossa, lindo. E aí eu perguntei para a menina, falei, mas ainda se fala? Ela falou, sim, tem gente que ainda preserva o ladino, mas está cada vez mais. Ó, eu vou mostrar para Acabando, você, né? então, uma canção em ladino que chama La Cantiga del Fuego, que é quando do incêndio de Salônica, de Tessalônica. Olha, não sei se você vai conseguir ouvir. Ela diz que na noite do Shabat aí pegou fogo e a Torre Bianca, né, ou Blanca, né, queimou. É muito bonita, é uma língua a ser preservada, né? Você sabe que eu tenho alguns pacientes, alguns amigos. Existe um grupo de judeus sefaraditas que foram para o Marrocos. E no Pará e no Amazonas tem uma colônia de judeus sefaraditas vindas do Marrocos. Você sabia? Eu sei que inclusive, frequentam a sinagoga e eles professam, né, o judaísmo. Agora, eu acredito que na época da colônia tenha vindo também muito cristão novo para cá, né? Tá? Que, assim, eu não sei exatamente os números, mas foi um número bem considerável. Eles praticavam Contam que criptojudaísmo, até né? aquela mesa mineira que tem uma gaveta no meio foi inventada por cripto-judeus ou por judeus novos. Quer dizer, o que eles lá era carne de porco. Então, se chegasse alguém, abriam e botava a carne de porco no meio da mesa, porque judeu não come porco. Então era um jeito, ó, sou judeu, tem carne de porco. Aí o cara ia embora e ele enfiava de novo na gaveta. O folclore de tantas coisas que eu vi. Se non è vero, è bene trovato. Né? Sim. Certo. Até Colombo, né? Cristóvão